Olá, escritores! Aqui é o Sidney Guerra, aqui do Escreva Seu Livro. Hoje eu estou com o nosso grande amigo, o Henry Bugalho, que agora está lá na Europa, né? Conta aí pra gente o que você está fazendo, o que você está aprontando por aí. A gente tá no meio de um projeto agora, eu e minha esposa, meu filho e minha cachorra, né? Estamos quatro aqui no meio de um projeto agora de viajar por 2 anos, quase sem parar, né? A gente está indo de cidade em cidade nesse período. Então é bom para, bem, primeiro é bom para conhecer esses outros países, né? A gente está na Espanha nesse momento, na parte perto de Valência, e depois a gente vai seguir pela Espanha, para Portugal e ano que vem a gente segue para outros locais. Então é legal para conhecer as culturas e também para conhecer novos povos e escrever sobre isso também depois. E Henry, conta pra gente aqui, você hoje você vai você é um autor, você é um escritor, você tem vários grupos, né? Conta um pouquinho aí da sua trajetória, o que você vem fazendo ao longo desses anos, se apresenta aí para a nossa audiência, para o pessoal aqui. Então, Sidney, eu já estou na estrada aí da escrita há uns 15 anos, mas há uns 10 anos eu comecei a criar grupos de oficinas literárias, né, virtuais, com vários escritores que eu conhecia, muita gente que eu nunca vi na vida, mas que chegava até minhas oficinas. E a gente começou no Orkut isso, né, em 2005, mais ou menos, e a gente reuniu muita gente boa, sabe? Muita gente muito competente, eram grupos de leitura, né? Eu organizava as atividades e a gente lia os contos um dos outros, propunha temas, escrevemos muitos contos. Olha, acho que nesse período que foi acho que uns 2, 3 anos de oficina, essa primeira oficina que eu criei, escrevemos centenas de contos. E foi legal porque eu acho que um feedback de outros escritores, gente que entende do assunto, é muito importante para você evoluir e poder crescer. Então, desse momento, eu passei a criar vários projetos relacionados à escrita e a ensinar as pessoas a escreverem. Uma delas foi o blog Escritor, que eu criei logo no comecinho, que é falando dicas de escrita, compartilhando frases de escritores sobre como escrever. Eu traduzi um curso de escrita criativa da Galton's Write Workshop também, que eu coloquei disponibilizei de graça nesse site. Então, eu fui fazendo várias atividades relacionadas e reunindo escritores para debater esse tipo de assunto, né? Então, já são 10 anos trocando ideias sobre escrita, publicando independentemente sites de escritores. Eu tinha uma revista literária que eu organizei também, que publiquei centenas de autores muito competentes. Dessas oficinas que eu produzi, né, que eu organizei, já saíram escritores publicados, escritores ganharam prêmios. Inclusive, no ano passado, uma das ganhadoras do prêmio Sesc de literatura foi de uma oficina que eu organizei também, que foi a Sheila, e ela agora está indicada para o São Paulo. Então, é muita gente boa que está produzindo, escrevendo. Então, eu adoro, é um assunto que eu gosto muito e eu adoro falar sobre isso. Bacana. E você que está aqui assistindo, né, nossa conversa, nosso bate-papo aqui, eu vou me apresentar também, eu sou o Sidney Guerra, eu sou sócio da Laura Bacelar no site Escreva Seu Livro. O site Escreva Seu Livro já tem aí mais de 10 anos, mais de 15 anos, né? Ele foi lançado por volta de 2001, se eu não me engano, é uma parceria nossa. Se você não conhece lá, entra no www.escrevaseulivro.com.br, que tem muito material para você referente a como funciona o mercado de livros. Existem cursos lá para você fazer. E o Henry está aqui com a gente porque ele está numa parceria com o Escreva Seu Livro. Nós estamos lançando uma escola para escritores, então tem muito material entrando aí de aulas, né, de cursos para você fazer. Então, e o Henry tem também um curso que ele está em parceria com a gente, que nós estamos lançando, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. O motivo dessa nossa conversa, nesse exato momento, é que nós queremos conversar sobre uma questão que aflige muitos escritores, né, Henry? Que é uma questão de que, vamos dizer que assim, de 9 entre 10 escritores, que é a dúvida de ter a certeza de que o escritor está realmente no caminho certo, de que o que ele está escrevendo faz sentido. É isso, Henry? É verdade. É uma das preocupações que eu escuto muito dos escritores. Na verdade, sim, são dois grupos de escritores, né? Uns que têm essa preocupação de fato e verbaliza, né? Será que o que eu faço tem valor? Será que o que eu faço está fazendo sentido, tem coerência? E outros que não têm essa percepção, muitas vezes são iniciantes e eles acham que estão arrasando e na verdade, estão bem aquém do que deveriam estar, né? Eu acho que esse processo de autoconsciência que eu não sei tudo, eu tenho que aprender,
é essencial para você crescer na carreira, porque se você acha que sabe tudo, você acha que está, sabe, fazendo coisas extraordinárias, às vezes não está, não. Então é fundamental pôr a cabeça no lugar e começar a estudar. Inclusive, você mencionou o Escreva Seu Livro, e para mim, esse momento, quando eu li o Escreva Seu Livro, que foi em 2002, mais ou menos, logo quando eu comecei a escrever, de fato, e para mim foi um momento que eu comecei, parei e falei assim, olha, não, eu preciso aprender, eu preciso me educar, e foi quando eu comecei a estudar a escrita, quando eu comecei a pesquisar sobre escrita, e foi o momento que abriu meus olhos. Então, tem esse momento de parar e sabe, dar um passo para trás, não, agora eu vou estudar e eu vou me tornar um escritor melhor. É uma decisão. E é o que eu mais tenho visto. Eu converso com muitos escritores, muitos autores, né? E realmente muitos sequer têm a consciência de que ela precisa estudar, pegar uma pessoa que tem experiência, né, para poder transmitir uma série de coisas, de informações importantes sobre o ofício da escrita propriamente, né? E que as pessoas acham que simplesmente é sentar na cadeira lá, na frente do computador e começar a escrever, sem ter um background antes, né? Essa é uma coisa curiosa, porque eu discuto muito sobre esse assunto com outros escritores, né? E eu percebo assim que as pessoas têm muito essa ilusão do autodidatismo na escrita, que sozinho eu vou conseguir chegar lá. E, sabe, você pensa em outras formas de arte, como a pintura, como a música, todo mundo começa estudando com alguém, sabe? Todo mundo começa aprendendo, vai fazer um workshop, fazer sei lá, vai conversar com um escritor mais competente, vai conversar com um pintor mais competente, e essa troca, né, essa troca de experiências é fundamental. Embora seja um ofício muito solitário, a escrita, né, estar sozinho na frente do computador, escrevendo, mas essa troca e essa postura de aprendizado, né, não, eu não sei tudo e eu vou aprender, é um crescimento exponencial, sabe? Eu vi escritores nas minhas oficinas que começaram bastante ingênuos e bastante crus, saem da oficina escrevendo muito melhor. Porque se você tem essa autoconsciência, você avança mesmo. Bacana. E também tem uma coisa que nós estávamos até conversando, né, antes da gente começar a nossa gravação, que é um outro problema que muitos escritores enfrentam também, que é o medo de não saber organizar as ideias para conseguir criar uma história longa, né? Conseguir passar, sei lá, de 20 páginas, né? Muitos têm esse grande medo, né? Essa é uma preocupação também constante, que as pessoas às vezes começam a escrever um romance, né? Porque assim, olha, a gente tem que entender o mercado também. Não basta só também entender como funciona o mecanismo, mas tem também que se educar sobre o mercado. E depois que você tem seu livro pronto, você tem que jogar ele para o mundo e para ser publicado algumas exigências por aí, né? Uma delas é que é a forma longa. São poucas editoras que publicam contos, são pouquíssimas editoras que publicam poesia, então a forma por excelência atualmente, né, é o romance, então é um livro longo. Inclusive até é bom de explicar um pouco o que seja o romance, porque as pessoas também têm uma certa ilusão de que romance é uma coisa romântica, né, uma história romântica. Na verdade, o romance é uma forma literária, é uma das grandes formas literárias em prosa, ao lado do conto e da novela. Então é uma história longa, com muitos personagens, com várias ambientações e que se estende por um longo período de tempo. Então as pessoas às vezes tem medo de encarar o romance, porque precisa de planejamento e precisa de disciplina, principalmente. Para você poder sentar e escrever um livro de 200 páginas, 250 páginas, não basta só ter uma ideia legal, você tem que saber como se disciplinar para poder escrever esse livro do começo até o fim. O que acontece, às vezes, quando a pessoa começa a escrever contos e vai fazer a transição para o romance, ela escreve lá 5 páginas, 10 páginas e acabou a ideia. Ela contou toda a história que ela tinha para contar, porque ela está habituada a um formato, que é um formato que eles dizem que a comparação é feita assim, é como se fosse uma corrida de 100 metros de uma maratona. Você se preparou para correr de 100 metros, tem aquela explosão e acabou o gás. Você chegou lá no final, acabou. A maratona não, você tem que ter resistência, você tem que, sabe, se preparar de outra maneira. E isso é uma preocupação constante que eu vejo. Eu vejo muitos contistas competentes falando assim, olha, eu tenho medo do romance porque eu não sei se eu vou ter material para contar uma história de 200 páginas. Bacana. Então você tem todas essas técnicas, todo esse conhecimento para que você consiga, né, dar instrumentos para que o escritor consiga romper essa barreira, né, romper esse medo e ter técnicas para que ele consiga adiantar a coisa, né? E bacana. Agora uma coisa que eu queria ver com você, é o motivo aqui da nossa conversa de hoje, né? Você vai explicar justamente para as pessoas, né, como escrever um livro do começo ao fim, né? Então, hoje aqui é uma aula aberta, né, para você passar muito conhecimento relevante, muito conhecimento importante para o escritor que está aqui assistindo a gente agora. E é isso aí. O que você tem para falar para a gente sobre essa história toda?
Então, a ideia é falar sobre como escrever um livro, um livro longo, né, do começo até o fim. E, assim, como eu falar, é basicamente para ficção, basicamente para romance, mas serve para qualquer tipo de livro, na verdade, né? As técnicas para esse tipo de coisa que eu vou falar hoje, né, que é para escrever um livro, vale para um livro de não ficção, vale para qualquer tipo de livro, mas o meu foco é ficção, que é o que eu gosto de escrever. Então, é, e assim, uma coisa que eu tento quebrar, né, quando eu falo sobre escrita, tanto nas minhas oficinas quanto nos vídeos que eu faço, quando eu falo sobre isso, é tentar desmistificar a escrita, tentar desmistificar o que é ser um escritor, porque as pessoas acham que é um gênio, né, que é alguém que está fora da realidade, alguém transcendental, e na verdade são pessoas como nós, todos nós poderíamos escrever um livro, a princípio, né, então não tem misticismo, não tem esoterismo, a escrita é um ofício, é, existem escritores mais competentes do que outros, alguns escrevem mais do que outros, mas é uma coisa muito concreta que qualquer um pode aprender. Eu acho que as pessoas podem aprender a escrever bem. Eu não sou daqueles que acham que é um talento absoluto que só pessoas especiais têm. Eu acho que todos podem aprender. Então, Uhum. para começar, o que eu vou falar aqui é usado por muitos escritores por aí, muitos escritores conhecidos, muitos escritores famosos, best-sellers ou imortais, tanto faz. É claro que não existe uma regra universal, sempre vai ter gente que vai fugir fora, vai cair fora disso, mas em geral a gente pode usar esse parâmetro para todo mundo. É. São três passos inevitáveis, não tem como pular esses passos. Que um é planejamento, dois é execução, que é o ato da escrita de fato, e três é edição ou revisão. Não tem como fugir disso, gente. Se vai escrever um livro, você tem que passar por essas três etapas. Nem que não seja você que faça a última, que é a revisão, mas o ideal é que seja o autor que faça, pelo menos uma das etapas. Então vamos falar primeiro do planejamento. Você teve a ideia brilhante do seu livro lá, você, sei lá, acordou de madrugada um dia lá, não, tive uma ideia para um livro, para um romance incrível que vai me fazer milhões de reais. Daí você vai lá e resolve escrever um livro. Eu recomendo, antes de tudo, que você sente e planeje a sua história. Isso é muito vago, na verdade, o que é o planejamento, mas é ideal que você tenha uma noção muito básica de como a história vai se orientar, né, como a história vai se guiar ao longo daquelas páginas, e quem são os personagens que participam dela e o arco dos personagens, né? O que você quer contar sobre eles, o que vai acontecer com eles e como eles vão crescer ao longo da história. Porque assim, quando a gente lê ficção, né, quando a gente lê um livro de ficção, um romance, o que a gente quer acompanhar de fato, o que a gente quer saber, né, muitas vezes a gente vê como o personagem sai do ponto zero ali, o ponto inicial da história, e como ele termina essa história, como ele se transforma nessa história, o que ele aprendeu ao longo das desventuras dele, do que ele fez de extraordinário. A gente não quer que a gente lê uma história que cabe no ponto zero, a gente não quer que um personagem comece e termine igual, porque não faz sentido isso. A nossa vida é uma transformação também. Se a gente comparar, por exemplo, 10 anos atrás, você é uma outra pessoa. Você passa por um processo, passa por um arco que você transforma e cresce. Então, nesse sentido, você tem que planejar isso com antecedência. Você tem que pensar o que você quer contar, o que você quer que o seu personagem revele para as pessoas. Isso pode ser uma grande variedade de coisas, né? Você pode fazer um personagem que, sei lá, que reconheça que o amor é a coisa mais importante, ou que descobre que ele pode superar os próprios medos, ou que ele que ele pode vencer na vida. Pode ser um monte de coisas. Pode ser tanto positivas quanto negativas. A pessoa pode descobrir que ela é uma perdedora. Pode ser, não precisa ser um final feliz, né? Pode ter muita tragédia também. As primeiras histórias nossas da civilização ocidental são tragédias. São os clássicos do Édipo Rei, por exemplo, que fica cego, tá, tudo coisa terrível. Então, isso é uma coisa do planejamento, uma coisa que você vai sentar e assim, o planejamento pode ser tanto escrito, né? Você senta lá e anota algumas ideias, quanto mentalmente mesmo. Você vai lá, vai dar uma caminhada na praia e pensa na história. Então, alguns escritores dizem que não planejam, que nunca fazem planejamento, mas de fato eles estão pensando, né? Eles estão pensando previamente a escrever. O que eu faço, e eu acho uma boa técnica, para mim funciona muito bem, é escrever pontos, por exemplo, do enredo. Então a história começa assim, o personagem, sei lá, tá num vilarejo, solitário, e ele quer encontrar o amor. Daí você começa a fazer ponto a ponto. Ele conhece uma menina, se apaixona, tenta conquistar, a menina tem um namorado, daí você vai contando meio que por pontos, por tópicos, até chegar ao final, até o desfecho. Isso não quer dizer que você tem que seguir esses pontos a pontos religiosamente, não é isso que eu sugiro, não. Eu sugiro só que você tenha uma ideia geral do que vai acontecer. Porque na hora da escrita tudo pode se transformar. Porque assim, quando você está planejando, você está como se você fosse o deus da história, sabe? Você tem comando da história. Só quando você senta para escrever de fato, você vê que você não tem muito controle, não.
Tudo que as coisas têm vida própria ali, os personagens eles criam vida. Então daí você planeja sua história, senta lá, faz uns esboços. Se você acompanhar o processo de criação de alguns autores famosos, né, você vai ver que eles têm todos os tipos de processos. Dostoiévski é um que fazia muitas, sabe, também usava tópicos, ele escrevia o que tinha que acontecer, escrevia frases às vezes, porque às vezes ocorre umas frases na sua cabeça, né, tipo, sei lá, alguma citação que você quer colocar no meio da história, você já escreve lá com antecedência e deixa lá guardadinha para quando você for escrever. Dostoiévski também fazia desenhos dos personagens para visualizar o rosto deles, então tem os esboços das carinhas deles, tem esboços de casas que ele quer descrever. Bem, isso é uma técnica dele, né? E é útil. Eu já fiz isso também, de fazer com as carinhas dos personagens. Você pode também... uma técnica que o Fernando Pessoa usava, ele não era ficcionista, mas ele fazia isso, ele fazia mapa astral dos personagens, que é engraçado também. Você faz uma mapa astral ali, já com o ascendente, daí você põe uma descrição do que vai fazer, né? Então isso é divertido. Eu acho que tem muita gente que gosta muito desse processo de planejamento, principalmente quem escreve fantasia. A gente que escreve fantasia, que faz muito planejamento de mundos, né? A pessoa cria um mundo inteiro, às vezes com antecedência, faz mapas, né? O Senhor dos Anéis tem um mapinha lá, onde que é a Terra-média, onde que estão os orcs. Isso é divertido pra caramba. Eu acho, assim, um processo muito legal planejar. E também esse é um período para você poder pesquisar sobre a sua história. Porque se você tiver que usar um material que você não conhece, por exemplo, você vai falar sobre sei lá, um personagem que é um médico, e você não é médico, não tem nada de medicina. É bom dar uma pesquisada em alguns termos próprios, né, ou alguns procedimentos, para você não falar uma coisa muito absurda. Então, esse é um momento bom para você fazer esse tipo de pesquisa prévia para poder escrever. Romances históricos também, né? Se você vai escrever um romance, sei lá, na Idade Média, vai ler uns livros, anote algumas ideias que surgiram e vai colocando tudo num caderno. É bom você ter um caderno, às vezes, para você anotar essas ideias, porque depois, mesmo se você não for escrever o livro nesse momento, você guarda lá, depois você pode consultar. Então, pesquise tudo que você puder pesquisar, colete materiais, colete fotos, colete gravuras, vá juntando, sabe? Vai formando na sua mente uma imagem para sua história. Porque se você fizer isso, quando você for sentar para escrever, você já está meio que, sabe, já cai no chão andando, sabe, correndo. Já está preparado, você já está entrando no espírito da coisa. E depois, quando você já tiver todo esse material coletado, uma boa parte do material coletado, chega a hora de sentar para escrever de fato. Então você já sabe quem são os personagens, já sabe para onde sua história vai, e você senta lá para escrever. Para um romance, o que eu digo é que o fundamental é que, como eu disse, que é uma maratona, você tem que se preparar para isso, você tem que ter disciplina. Um conto você pode sentar lá em 2 horas e escrever um conto de umas 10 páginas. O romance não é assim. O romance você não vai conseguir escrever um romance em 2, 3 dias. Até tem um escritor no Brasil aí, acho que é Ryunosuke, uma coisa assim, tem escritor aí que ele escreveu já acho que 1000 livros, entrou no Guinness. Isso é exceção, gente. Isso não é o normal, não. O normal é que você leve alguns meses para escrever um livro, às vezes até anos. Então você tem que ter paciência, tem que ter determinação e disciplina. O que você vai ver, assim, quando você acompanha a história dos grandes escritores, quando você lê sobre eles, que eles têm uma rotina diária de escrita. E isso é fundamental. Eu acho que, assim, você não precisa escrever todo dia do ano, sabe? Que o Stephen King faz. O Stephen King diz que escreve todo dia do ano, incluindo Natal, Ano Novo, ele não para nunca. Não é à toa que o cara também tem um monte de livros escritos. Mas o que eu recomendo quando você escreve no romance é que você escreva todo dia do romance. Nem que seja uma linha, sabe? Mas o que eu me proponho, e eu acho que muitos escritores propõem isso também, é escrever entre 300 e 500 palavras. O brasileiro não tem muita mania de contar por palavras, né? A gente é mais por página, mas acho que em torno de meia página, 1 página por dia, é uma boa ideia. Porque, assim, quando você se propõe a isso, um número mínimo de palavras, o que acontece quando você senta para escrever, você nunca escreve só aquilo. Você começa a escrever lá, eu vou escrever só 300 palavras. Quando você vê, você escreveu já 3, 4 páginas. Porque você começa a entrar no ritmo. E assim, também aquela coisa de dia ruim, não? Hoje eu não estou me sentindo muito bem, eu estou mal-humorado. Não, você tem que se programar. Eu vou sentar para escrever. Mesmo que você não escreva todo dia, mas se você propor, eu vou me propor 3 vezes por semana. Você senta lá 3 vezes por semana e um certo horário, se você conseguir, ou um certo dia, mas você vai lá e escreva. Porque se você deixa muito ao Deus dará, sabe? Se você deixa muito assim para inspiração, você não vai acabar teu livro. Não vai acabar teu livro, porque a inspiração é uma coisa muito fugidia e é um mito romântico, assim, que você vai sentar lá e a musa vai ditar no teu ouvido. Não vai, sabe? Você vai escrever ali umas 3 páginas do começo do seu livro e vai parar. O que você tem que ter é disciplina e voltar todo dia para aquele livro. Uma coisa que o Hemingway diz,
é que ele para no meio de uma cena importante. Por exemplo, está acontecendo uma coisa muito ágil, uma coisa muito importante, ele para no meio. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que no dia seguinte ele vai estar tão empolgado de continuar aquela cena que ele já volta ali naquele momento já com gás. Ele já sabe o que vai acontecer. Então ele vai continuar, escreve outra cena, quando está no topo da cena, ele vai e para. Eu não faço isso. Eu acho uma boa ideia, mas eu não faço isso. Eu me programo escrever um capítulo, às vezes, ou uma cena inteira. Eu gosto dessa noção de fechar, né? Mas é isso para mim. Então você vai, ao longo da sua escrita, você vai descobrindo que funciona melhor. Você pode tentar, às vezes, fazer assim, olha, vou parar no meio da cena e vamos ver o que dá. Ou vou escrever um capítulo fechado, ou vou escrever, sei lá, cenas. O que eu recomendo também é que você escreva de uma vez só, sabe? Você vá no gás. Algumas pessoas gostam de parar para ficar revisando, dando a volta, revisa as primeiras páginas, revisa as páginas anteriores, volta lá para o comecinho, fica voltando. Eu acho isso muito contraproducente, isso atrasa muito a vida do escritor. O ideal é que você sempre escreva de um ímpeto só. Porque assim você vai lançar muita porcaria no papel, você vai escrever muita coisa sem sentido no papel, só que você vai ter alguma coisa. Porque se você fica voltando, você consegue notar os defeitos ao longo do caminho. Assim, isso aqui não tá legal, isso aqui fica arrumando, isso aqui fica arrumando. Não, isso aqui não tá funcionando, daí você vai ficar arrumando. E não avança, a história não avança. Então escreva de uma vez só. Começa até o fim e vá seguindo adiante. E deixe que os seus personagens ditem a história. Porque assim, como eu disse no começo, você acha que isso é Deus na história. Você acha que é o Deus do livro. Mas no final das contas, são os personagens que mandam. Quando você começa a criar personagens realmente tridimensionais, personagens que são complexos, eles vão te dizer o que eles querem, vão te dizer para onde você tem que ir. E isso é fundamental, porque se você estabelece um conflito para o personagem, alguma coisa que ele precisa fazer, ou alguma coisa que ele não quer fazer, isso é fundamental. O personagem tem que ter conflito. Se você escrever alguém que não quer nada e não tem nenhum problema na vida, não tem história, gente. Você tem que criar um problema sério, um problema muito, sabe, fundamental para o teu personagem resolver. E ele vai propor as soluções. Então ele vai falar assim, não, eu quero fazer isso. E você segue a onda, você vai seguindo o ímpeto do personagem e vê onde ele te leva. Às vezes ele te leva para lugares meio obscuros, mas é legal. Eu acho que esse deixar-se levar com o personagem já me fez fazer histórias incríveis e me surpreenderam. Inclusive para mim, assim, como escritor, eu acho que o mais incrível de escrever é você se surpreender com a própria história, sabe? Quando você chega no final da história, você fala assim, putz, eu não acredito que ele fez isso, sabe? Porque é muito chato ser previsível, né? Então, e daí você está no processo de escrita, escreveu o seu livro lá, você foi nesse todo esse processo de escrita e vai seguindo a sua rotina, como eu disse, vai lá 300, 500 palavras por dia. Tem escritores que dizem que escrevem 5.000 palavras por dia, que dá o quê? Umas 10, 15 páginas. Eu acho exagerado isso, não precisa escrever tanto assim. Mas se conseguir também, vá adiante. Então, você escreveu o seu livro, você passou lá 2, 3 meses escrevendo seu livro, às vezes mais, depende do seu ritmo. Você tem uma obra terminada, você tem a primeira versão do seu livro. E agora, acabou o teu livro? Não, não acabou, gente. A primeira versão é a primeira versão apenas. Você dedicou lá seus meses para escrever esse livro, um matéria bruta do teu livro. Né? Aquilo ali é matéria-prima do teu livro. Para poder acabar aquilo ali, você tem que ir muito trabalho adiante. Eu digo que o trabalho de verdade do escritor é depois. A escrita é a parte mais fácil de todo o processo, gente, porque é o momento que você está livre ali. Você pode soltar criatividade, soltar todas as ideias que sejam mais malucas possíveis. Quando você vai para a revisão, quando você terminou de escrever a primeira versão, é quando você vai ter que escrever, é quando você vai ter que realmente pensar, sabe, nas escolhas que você tomou no caminho e tentar consertar as coisas. Então, a revisão, né, a edição, é um momento de verdade. Para mim, é um momento que diferencia os grandes escritores dos escritores amadores. Porque é um momento que você vai ter que perceber os problemas, vai ter que saber quais são os problemas, porque nem sempre você vai saber detectar os problemas. E por isso que é importante estudar o que são as técnicas, estudar quais são as técnicas de escrita, estudar quais são os princípios da literatura, porque na hora da revisão que você vai aplicar tudo aquilo que você conhece. Tudo aquilo que você estudou, você vai olhar aquele material que você tem na mão e você fala assim, não, agora isso aqui, essa cena não funcionou, esse arco do personagem aqui está com defeito, o personagem não tem consistência, essa descrição aqui não está bem feita, não está dizendo nada, essa narração aqui pode ser cortada, esse diálogo ficou totalmente desnecessário. Então, esse momento que você vai começar realmente a lapidar o seu material. Isso é muito trabalhoso, gente. Isso é muito trabalhoso. Essa é a parte mais difícil da escrita e é a parte que mais vai exigir a sua competência como escritor. Então,
quando você chega nessa etapa, né, que seria a última da criação, né, então é a hora de você sentar com o seu manuscrito e dissecá-lo. Só que assim, o que eu recomendo também é quando você acabou a primeira versão, deixa descansar um pouquinho. E como você acabou o livro, ele está muito fresco na sua mente ainda. Sabe, os personagens estão vivos na sua mente ainda, tudo muito fresco. Então deixa descansar um pouco lá, deixa lá, sei lá, um mês. Um mês então seja muito, mas deixa uns 15 dias lá descansando e vá fazer outra coisa, sabe? Vá jogar videogame, vá fazer outra coisa, sabe? Esqueça essa história. Porque quando você voltar a ler seu livro, você vai voltar com uma mentalidade mais fresca, sabe? Uma mentalidade de quem está lendo pela primeira vez aquela história. Isso é legal por duas razões. Primeiro que vai te dar uma noção dos problemas de fato, e depois também vai te dar uma noção de como tem ideias legais ali. Quando você vai reler o seu livro, você fala assim, pô, que legal, não lembrava de ter escrito essa frase, sabe? Que legal que ficou isso aqui. Ou nossa, eu escrevi isso aqui, que coisa horrorosa, sabe? Então, isso é muito bom. Esse distanciamento é fundamental para você poder ler criticamente o material. E depois, daí você vai começar a analisar partes por partes. Eu recomendo algumas leituras, não só uma. Você vai ler uma primeira leitura para ver os problemas estruturais do seu livro, os capítulos se estão numa sequência lógica, se os personagens estão bem elaborados. Então você vai ver parte, sabe, uma visão geral da história, como melhorar isso. Aí, novamente, existem algumas técnicas para fazer isso, né? Existem alguns métodos para isso. Existem escritores que, nesse momento, como Proust, por exemplo, eles expandem o livro. Eles têm uma matéria-prima e eles acham que aquilo não é suficiente, eles começam sabe, esmiuçar melhor as cenas, começam a desenvolver melhor o livro. O Proust ele é conhecido porque ele tinha um caderno que ele escrevia o livro dele, né? Então, dentro desse caderno, ele escreveu a primeira versão, depois ele voltou e começou a colocar emendas, né? Começou a colocar enxertos. Só que ele colava os enxertos no livro, né? Então ele botava um enxerto ali com uma frase adicional. Daí depois ele colocava outro enxerto, mais uma frase adicional. E você desdobrando, tipo, o manuscrito ele vai desdobrando, assim como aqueles livros de criança que abrem, tem um monte de... Você vai desdobrando e tem, assim, uns, tipo, rolos inteiros, assim, tipo, sei lá, 30 centímetros só de enxertos, né? É o método Proust. Algumas pessoas fazem isso, de expandir as ideias. Mas, via de regra, o que você vai fazer é o contrário, que é o método do Graciliano Ramos, por exemplo, que é de encurtar o livro. Você tem um material lá, vamos supor, tem 300 páginas, você vai cortar um monte de coisa que está sobrando. Você vai cortar a encheção de linguiça que você fez na escrita. O Stephen King fala que o ideal é cortar 30% do seu livro. É um número arbitrário, né? Você pode cortar mais, pode cortar menos, mas é um número arbitrário. Então, assim, você vai pegar as cenas que você tem e vai cortar excesso de palavras, vai cortar excesso de adjetivos, de advérbios. São coisas que os escritores iniciantes usam muito, né? Tipo, sei lá, advérbios em mente, né? Sei lá, rapidamente ele foi sabe, tem muitas palavrinhas que as pessoas usam que não tem função às vezes, é só para encher linguiça e parecer que é mais sofisticado do que realmente é. Então essa é a hora de você começar a lapidar e começar a encurtar o seu livro. Isso que o Graciliano Ramos também escreveu, quando escreveu O Grande Sertão dos Veredas, ele escreveu um livro que era um catatal imenso. Ele começou a cortar, e quando acabou, eu estava com um livro de, sei lá, 100 páginas. E tinha um cara que é amigo dele e falou assim, não, para, você vai publicar esse livro, porque se cortar mais, você vai acabar com o conto, né? Então, eu acho que isso é importante ter em mente. Você vai ter muita gordura, muita coisa para cortar, e isso pode ser difícil para muito escritor. Porque você vai ter muita ideia legal que você vai ter que cortar no final dos contos, porque não encaixa. Às vezes as coisas não encaixam. E às vezes essa história que você cortou pode ser para uma outra história. Tem o caso do escritor chileno Roberto Bolanho, que ele escreveu o Detetive Selvagem, esse foi o primeiro romance que ele escreveu, grande, né? Foi o primeiro romance que foi publicado, e ganhou um monte de prêmios, e tinha um capítulo que não servia lá, não funcionava. Ele cortou e depois lançou outro livro. Era um livro curtinho, mas que era uma ideia boa, que eu gostava, mas que não encaixava no livro. Então, às vezes vai ter que cortar e cortar na carne, e isso é doloroso, isso não é fácil, mas precisa cortar, gente. Então, depois você vai ter uma versão mais enxuta, começa a revisão de fato, né? Revisão gramatical, revisão ortográfica, e daí você volta de novo, né? Descansa um pouquinho também, deixa descansar mais um período aí, mais uns 15 dias, uns 20 dias, e volta a fazer revisão. Você vai encontrar muito erro também. Vai encontrar muito erro ortográfico, muito erro gramatical. Arrume tudo e descanse. Eu recomendo mais uma última leitura, gente, porque nunca é demais, sabe? Nunca é demais você dar uma outra lida no seu livro, uma outra revisada, e faça uma versão final que vai ser a versão que você vai mandar para o mundo. Depois que você vai fazer com o livro, daí já são outros 500, talvez seja matéria para outro vídeo, outra conversa, que é como ser publicado, porque
A gente escreve para ser lido, né? A gente não escreve para guardar na gaveta. Depois que você passou todos os períodos, todos os processos de trabalho, de revisão, de tudo, você quer que seu livro seja lido por alguém, né? E o que eu digo é que é preciso disciplina, gente. É preciso disciplina para poder planejar o seu livro, porque vai tomar muito tempo de investigação, né? Muito tempo de sentar e sabe, cogitar quais são as possibilidades, muito tempo de pesquisa. Depois, você vai tomar muito tempo também de escrita, leva aí meses para escrever um livro. Se você tiver sorte, se tiver azar, você vai levar anos para escrever um livro. E depois, leva mais um bocado de meses para revisão. Então, se prepare para criar disciplina, que é fundamental para qualquer escritor de ficção longa, de romances, é ter disciplina, gente. Não adianta esperar inspiração. Bacana. Acho que eu passei o fundamental para quem quer escrever um livro do começo até o fim. Tem que se programar. Você não pode levar na brincadeira se você quer escrever um romance, gente. Não dá para levar como se fosse um jogo. Tem que levar como se fosse um trabalho. Bater ponto lá, marcar, sabe? Todo dia bater lá o cartãozinho e levar como uma carreira. Porque é isso que é um escritor, né? É um trabalho, é um ofício, é um trabalho como qualquer outro, gente. Não é... Bem, embora seja arte, seja todas essas coisas sabe, de beleza, tudo, mas é um trabalho como qualquer outro. E para ter uma carreira de escritor, você tem que levar a sério como se fosse um profissional, como se fosse um escritor profissional. Não tem outra maneira. Bacana. Legal. Então, olha que bela... Foi uma aula aqui, hein, que você deu sobre escrita, né? Sobre como a pessoa tem que se policiar, né? Para fazer um trabalho mais consciente e tal. E agora, escritor, você que está aí acompanhando a gente, assistindo essa nossa palestra aqui do Hendrix, você deve estar com muita ideia fervilhando aí na sua cabeça, né? E o que eu quero passar aqui para você agora é que, em parceria com o Escreva Seu Livro, o Henry, ele está fazendo um trabalho, ele fez um curso junto com a gente aqui, um curso que está muito bacana, eu acompanhei todo o processo, a gente trabalhou junto aqui com esse curso, ele gravou aí, você tem ideia mais ou menos quantas horas deu? São 28 aulas, né? Então, acho que umas 2 horas e meia de material ali, falando sobre todos os princípios. Porque, assim, a gente falou aqui sobre a disciplina, né? Sobre o processo de escrita. Porque, na verdade, você tem um monte de técnicas e um monte de princípios que você pode utilizar para fazer isso aí, para facilitar a sua vida, né? Porque, assim, fica muito abstrato para muita gente, né? Sentar e escrever um livro, deixar os personagens guiarem. Mas existem técnicas para você deixar essa coisa acontecer, sabe? Você facilitar a sua vida na hora de sentar e escrever. Porque de momento que você conhece essas técnicas, que são várias e são milenárias, na verdade. Essas técnicas estão aí, muitos escritores clássicos utilizaram, muitos escritores contemporâneos utilizam, gente no cinema utiliza essas técnicas. Então, se você conhecer essas técnicas, conhecer esses princípios, você vai, na hora de planejamento, às vezes você pode já organizar suas ideias, saber como guiar a sua história, como criar personagens complexos, que é o fundamental, né? Porque se você cria um personagem complexo, você já tem meio trabalho feito já, você está meio caminho andado, porque esse personagem complexo ele vai se revelar para você, ele vai te ajudar na história. Eu falo como se fosse uma entidade, como se fosse até uma pessoa física, mas é o que acontece de fato. Quando você consegue elaborar um bom personagem, isso é um processo consciente, elaborar um bom personagem é consciente. Quando você consegue criar um bom personagem, é como se tivesse vida. E quando ele morre em uma história, por exemplo, se mata um personagem desse estilo, é triste, sabe? Eu tive um personagem que eu criei no meu primeiro romance, quando ele morreu, cara, eu fiquei devastada, porque era como se conhecesse ele, e era muito íntimo de mim, eu conhecia muitas coisas sobre ele, e é triste, sabe? E são coisas que você pode desenvolver, são coisas que você pode, a partir das técnicas que a gente está ensinando nesse curso, que foi pensado para ajudar você a se tornar um escritor melhor, um escritor mais consciente, um escritor mais dedicado também, porque você pode também se disciplinar a fazer essas coisas, e assim, você estudando isso aí, não tem por que você não conseguir elaborar uma história convincente com personagens memoráveis. Então é fundamental. Sim, e você lembra mais ou menos de cabeça assim os tópicos do curso que nós Bem, temos? primeiro a gente começa falando sobre os princípios da literatura, né? Os princípios da ficção, o que é ficção, quais são os 5 elementos da ficção, sobre narração, sobre descrição, bem, os mais básicos realmente, né? Diálogos, para você realmente saber o que vai acontecer, né? O que é romance, que eu comentei aqui no começo, o que é um conto, o que é uma novela. Então são
bem introdutório mesmo para a pessoa ter a base, né? Porque sem essa base não adianta nada, porque você só vai ser o escritor da boca para fora, porque se você não conhece assim, esses fundamentos, você não sabe nem o que está escrevendo às vezes. Eu vejo muita gente falando que escreveu um livro e tem 10 páginas. Então, sabe, você tem que saber, tem certas coisas que você não tem como pular, tem etapas que você não tem como pular. E depois a gente começa a entrar na parte escrita propriamente dita, que é como desenvolver personagens, como desenvolver enredo, são bem técnicas para desenvolver personagens, com listas para criar personagens, o que é um personagem bidimensional, um personagem tridimensional. Temos também sobre o enredo, né, sobre os arquétipos, temos sobre os paradigmas narrativos também, sobre a jornada do herói, que é um paradigma clássico, mas a gente fala de outros paradigmas que existem também, que são até mais populares do que a jornada do herói, na verdade. E o legal foi que eu consegui também unir outras referências além da literatura, então eu falei sobre cinema, sobre teatro, porque isso dá sabe, abre um pouco o espectro, porque as técnicas narrativas são universais, elas valem para todos os tipos de gêneros, todo tipo de forma, todo tipo de mídia. O jogo de videogame se une de técnicas narrativas também, então você aprender esse tipo de coisa, você pode escrever uma peça de teatro, pode escrever um conto, pode escrever um romance, pode escrever um jogo de videogame, pode escrever sei lá, um filme, porque são princípios elementares que são intercambiáveis, né? Você pode usar em várias outras mídias. E depois a gente fala sobre a revisão, que eu acho que para mim, eu penso assim que para mim como escritor, se eu estivesse fazendo esse curso, esse é o mais importante, porque é o momento de aprender a revisar um texto. Muita gente não sabe fazer isso. A gente acaba a primeira versão e acha que o livro está pronto. E essa é um engano terrível. Porque você apresentar uma obra imperfeita, uma obra ainda muito falha, porque a primeira versão sempre é falha. Não adianta a pessoa falar assim, acabei o livro e não precisa revisar nada. Isso não é verdade. Sempre tem falhas, sempre precisa ser melhorado, e os escritores não sabem fazer isso. Muita gente não sabe fazer isso. Às vezes precisa mandar para uma leitura crítica porque ela não consegue detectar os próprios problemas. Mas isso é fundamental saber também. Bacana. Bacana, Henry. E, então, como eu estou falando para você, escritor, né? O curso Como Escrever um Livro do Começo ao Fim, que o Henry já disponibilizou aí para a gente, como eu estava dizendo para você, é um negócio que eu acompanhei todo o processo, eu assisti às aulas, é um curso bem completo, ele realmente é um curso com potencial para mudar a sua forma de escrever, fazer com que você tenha realmente um resultado, um texto de muito mais qualidade, e que vai realmente fazer muita diferença na hora de você amanhã apresentar para uma editora, ou então você realmente for publicar de forma independente, você realmente aprender as técnicas para você atrair a atenção do leitor também, né? Você prender ele na sua história e fazer isso tudo, principalmente com muita consciência, né? Quando você sabe o caminho que você tem que tomar, é muito mais fácil que você consiga atingir o objetivo do que você simplesmente fazer sem preparo nenhum, você ter uma pessoa para fazer uma mentoria para você, né? Uma pessoa para te indicar o caminho e dizer para você, olha, para você chegar do ponto A até o ponto B, você segue o passo A, B, C, D. Quando você não tem, né, a quem recorrer, você está sozinho no mundo, você não tem condição crítica para você dizer se o que você escreveu é bom ou não. Então, é muito importante que você tenha acesso a esse tipo de informação para que realmente que você seja um escritor muito melhor. E principalmente, vendo todo esse material que o Henry escreveu, que o Henry gravou nesse curso, eu posso dizer seguramente para você que um curso desse aí valeria de 3 a 4 mil reais tranquilamente, tá? E não estou sendo exagerado aqui, realmente é um curso que mudaria, pelo valor que ele tem, que ele traz, ele vale tranquilamente 3 mil reais, assim, seguramente. Eu até diria 4, mas vamos ficar aqui nos 3, tá? Só para você ter uma ideia de que a coisa realmente ela tem potencial para mudar a sua carreira. Agora, e dentre todas essas coisas, o que vai acontecer com você? Você vai você vai se tornar um escritor mais consciente, né? Sim, e assim, até emendando o que você comentou ali, eu acho que educar-se sobre isso, educar-se sobre a escrita, é uma forma de respeito ao leitor também. Uma forma de você mostrar que se importa com como o seu livro vai ser lido pelas pessoas. Porque assim, a gente escreve primeiro pra gente, né? A gente quer contar nossas histórias,
mas a gente quer que as pessoas leiam os textos. E Uhum. para isso, mostrar que você se importa em criar bons personagens, que você se preocupa com isso. E é fundamental, sabe? Isso é fundamental. E você ter a noção do que está fazendo, ser consciente daquilo que você faz, ajuda você a atingir esses fins e também você nunca mais vai ler um livro da mesma maneira, sabe? É uma É. coisa que muda a sua percepção das narrativas, muda a sua percepção da função de contar histórias também. Então, eu acho que é transformador mesmo. Bacana. E outro ponto que eu acho muito importante é que você vai aprender a conhecer e dominar uma série de técnicas literárias, né? Sim, sim. Como eu disse, são uma porção de técnicas que já são milenares, elas estão aí, muita gente utiliza, e conscientemente, alguns escritores famosos, eles fazem cursos. É que no Brasil não tem tanta essa tradição, né? Não tinha, pelo menos, agora a gente vai criar essa tradição aqui. Mas, né, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas fazerem curso de escrita criativa, muitos escritores famosos passaram por universidades de escrita criativa, e eles compreendem o valor disso. Eles compreendem que para você ter um retorno na sua carreira, você tem que investir também. Você não pode simplesmente esperar os dividendos sem fazer um esforço grande de tempo, sabe? Então, é preciso você se pôr nessa disposição de aprender e para isso, eu acho que a gente preparou um curso muito consistente e que fornece as ferramentas não apenas básicas, não fornece ferramentas avançadas para você poder desenvolver suas histórias e escrever livros muito bons. E escritor, eu vou te falar uma coisa, que é muito, mas muito importante. Você vai ser capaz de publicar um texto que merece ser lido. Você compreende a extensão desse negócio? Você conseguir produzir um texto que merece ser lido, que merece o tempo do leitor, né, do tempo que ele vai despender, né, na leitura do seu livro. Esse tempo ele precisa ser merecido. E quando o leitor tem acesso ao seu texto e ele lê do começo ao fim, e ele sente que ele não foi ludibriado, então que ele perdeu o tempo dele, isso é uma coisa essencial, né, Henry? É verdade. Não, só se para pensar quantos milhares ou milhões de livros são publicados por ano no mundo, para você se distinguir nesse meio, né, tem que ser capaz de apresentar um material de muita qualidade. Não que isso seja um pré-requisito, mas eu acho que se você escreve um livro que você leria, que você teria orgulho de apresentar para o mundo, isso sabe, isso é uma coisa extraordinária. Seu orgulho, sabe? Acho que a pior coisa é quando o escritor escreve um livro do qual ele não se orgulha, sabe? Então, então, acho que a pior coisa é quando você escreve um livro do qual você não tem orgulho. Então, nesse sentido, quando você escreve um livro, você tem que saber o que você está fazendo. Isso não é uma desculpa, sabe? Não é deixar para sorte, não. Você tem que saber o que você faz e o leitor reconhece. O leitor reconhece quando o livro é bem escrito, quando o autor dedicou seu tempo para fazer uma coisa de qualidade. Sim, sim. E assim, e escritor, como nós estamos aqui conversando com você, você vê que esse curso ele tem um alto valor agregado. Você pode ver até essa própria aula gratuita que o Henry acabou de dar aqui, você já tem muito conteúdo de excelente valor, que só com o que tem de graça aqui você já consegue melhorar muito a qualidade do seu texto. Agora você imagina o que tem dentro do curso em si, dentro de 28 módulos, tá? Então aqui, nós conversamos aqui durante essa aula que você acabou de dar para a gente, deve ter dado uma meia hora no máximo, e você viu já o quanto de conteúdo de valor. Agora você imagina 28 módulos, né, dedicados exclusivamente à escrita, dedicado a você, em vídeos, tá? Tudo gravado em vídeo. Tudo isso em cada aula, você tem, embaixo da aula, você tem um campo para dúvidas, que o próprio Henry vai responder essas dúvidas. Então, assistiu a aula, poxa, mas eu não entendi bem como é que eu consigo aplicar isso aqui ou lá. Você, no campo de baixo mesmo, você já consegue colocar essa informação, essa pergunta que você tem, essa dúvida, para ele responder num prazo curtíssimo de tempo, ele já acabar com essa sua dúvida. Então, você veja o potencial que tem esse curso para realmente alavancar a sua carreira de escritor. Agora, voltando aqui em relação ao valor desse curso, né? Como eu tinha falado, poderia custar R$3.000 tranquilamente, né, na minha opinião. Fica tranquilo que não é R$3.000, né? Aliás, também seria muito válido que custasse R$1.500, tá? Também estaria um preço muito justo, um valor muito justo por tudo que está sendo entregue nesse curso, tá?
Mas não, é melhor ainda. Eu vou dizer para você, eu vou te passar o preço e você vai ver que ele é realmente irrecusável, tá? Durante um tempo muito limitado, ok? Um tempo muito limitado, a gente não sabe exatamente por quanto tempo a gente vai conseguir segurar esse valor, mas nós vamos fazer por apenas 12 vezes de R$ 49,70. 12 vezes de R$ 49,70. Isso é equivalente, gente, isso é equivalente a você comprar um livro por mês, né? Um romance que você compra, tem romance que é até mais caro que isso. Então, assim, se você pode investir R$ 49,70 por mês em um livro numa livraria, eu acredito que vale muito a pena você investir na sua própria carreira, por apenas 12 vezes de R$ 49,70. Você concorda comigo, Reni? Sim, e sem contar que isso é um investimento para a sua vida inteira, né? Porque conhecimento você não vai se perder. Então, você tendo feito esse curso aí, você vai ter todas as ferramentas necessárias para escrever seu livro, para poder escrever muitos livros, na verdade, né? Não apenas um. A ideia é que você escreva vários livros depois, porque todo livro é um aprendizado novo e todo livro você vai aperfeiçoando suas técnicas. E o legal também do curso é que tem exercícios práticos, né? Eu sugiro vários exercícios para você aplicar as técnicas apresentadas, então você não vai ficar só na teoria, vai também sentar, escrever e apresentar seu material. Então, isso é muito importante, porque também não basta ficar só em ouvir, não. Você tem que sentar e escrever. Que essa é a tarefa do escritor, na verdade, sentar e escrever. Né? Você vê, tanto que é um curso bastante teórico, mas ele também tem a parte prática, né? Então, você realmente não vai só assistir a aula e ficar por isso mesmo. Não, você vai contar com o suporte do Henry, que ele vai tirar as suas dúvidas, você vai escrever, né? Você vai realmente sentar e escrever, que é o mais importante, e isso com a supervisão, né? Com o Henry, qualquer dúvida que você tiver, ele vai resolver. E uma coisa muito bacana que eu tenho aqui para você é que é o seguinte: você tem uma garantia incondicional de 30 dias, tá? Se em 30 dias você achar que o que o Henry está te ensinando não tem valor, aquilo não está te ajudando, aquilo não está trazendo benefícios para a sua escrita, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Não vai ter pergunta, não vai ter burocracia, não vai ter nenhum tipo de ação que vá atrapalhar. Você falou, olha, eu não gostei do curso, eu achei que ele não é para mim, ele não me serve, o dinheiro está de volta. Você vai lá, você vai apertar um botão e o seu dinheiro vai ser devolvido, tá ok? Sem pergunta, sem, sabe, choradeira, não vai ter nada, você vai ter o seu dinheiro de volta. Eu, pessoalmente, por tudo que eu estou vendo nessas aulas, no curso que eu assisti, tá? Você não vai devolver dinheiro, porque você realmente vai transformar a sua carreira, você vai mudar de patamar, você vai para um outro nível, você vai melhorar muito os seus textos, tá? Mas é isso, você tem a segurança, o risco é todo nosso. Durante 30 dias. Ah, eu não gostei, Sidney, eu não gostei, Henry, eu não gostei, não é isso que eu queria. Com um clique no botão, você vai ter o seu dinheiro devolvido, sem burocracia, sem encheção, sem aborrecimentos, tá? Então, o risco é 100% nosso. Agora, mais uma coisa que eu quero falar para você, que a coisa não acaba aqui, tá? Tem muito mais coisa nesse curso para você. Além disso tudo que a gente já falou, das aulas em vídeo, desse acompanhamento de você poder tirar suas dúvidas diretamente logo abaixo do vídeo, você tem essas informações, tem uns bônus. A gente preparou aqui para você especificamente uns bônus que vão ajudar mais ainda você a se convencer de que realmente vale a pena esse trabalho. E aí, muito mais do que isso, com esses bônus, você está indo para um nível de interação, né, com o próprio Henry, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Por exemplo, o bônus 1 que a gente vai dar aqui para você é que somente você vai ter um grupo exclusivo no Facebook somente para alunos. Né, Henry? Isso é uma coisa muito importante, porque você vai ter contato não só com o Henry propriamente, como você vai ter contato com outros alunos que com certeza vão estar falando a mesma língua que você,
vão ter as mesmas dúvidas que você, então vai estar todo mundo junto na mesma vibe, né? Todo mundo com as mesmas dúvidas e os mesmos conhecimentos, ou seja, as dúvidas que você tiver, provavelmente vai ser a mesma dúvida de que outros escritores vão ter naquele meio tempo. Então, assim, o grupo inteiro, você participando, e você precisa participar, a gente quer que você participe, o grupo inteiro vai crescer junto, né? Então, essa é uma coisa que você não vai ter em outros cursos, em outras aulas, porque realmente é a interatividade, a troca de experiência que você vai ter, não só com o próprio Henry, como com os próprios alunos, né? E eu tenho mais um bônus para vocês, tem o bônus 2, que esse, olha, é para matar, esse você não encontra em lugar nenhum em outros cursos, que o Henry, para todos os alunos, ele vai analisar pessoalmente as 5 primeiras páginas do seu livro. Isso é uma coisa que você não vai encontrar em outros lugares, né, Henry? É uma coisa... Explica um pouquinho como é que é essa questão das 5 primeiras páginas. Isso é uma coisa bastante comum nos Estados Unidos também, né? Que lá, assim, quando você manda um original, né? Porque lá você não passa por editor, quando você manda um livro para editora, você não vai para editora direto, né? Você manda para um agente literário. Então, muitos agentes literários só pedem as 5 primeiras páginas, porque o que eles dizem é que se você não prender o leitor nas 5 primeiras páginas, você não prende mais. É claro que é mais exigência dos tempos modernos, é mais exigência do século XXI, do século XX. Antigamente não era assim, mas hoje em dia, se você não tiver um começo muito forte, um começo que realmente seja cativante, um começo que convença o leitor a seguir adiante, você perde o leitor. Porque tem muita distração, né, gente? Tem muita distração. Tem internet, tem televisão, tem celular, tem tudo. Está tudo ao mesmo tempo acontecendo. E a leitura exige um comprometimento. Então, o começo é fundamental. E então, o que eu me propus, eu conversei com o Sidney sobre isso, me propus a quem participar do curso é ler o comecinho ali e comentar com você aí o que eu achei que funciona, o que pode ser melhorado, e dar uma análise também do texto, tudo. Então, trocar uma ideia sobre isso e tentar dar um empurrãozinho no comecinho do livro. E outra coisa, até aproveitando aqui a minha experiência também, eu acredito que é do Henry também, se você, por exemplo, quer publicar na Amazon, né, o seu livro na Amazon, lembre-se que a Amazon ela sempre dá 10% do livro gratuito. É verdade, é verdade. Se você não capturar o seu leitor naqueles 10% gratuito, ele não compra o seu livro. Então, por exemplo, se você vê que está tendo muitas pessoas baixando a versão gratuita e você não está tendo venda, é porque no seu começo do seu texto, você não soube criar uma estratégia, um texto que amarre o leitor para que convença o que ele fale, pô, eu posso gastar tantos reais nesse livro que vale a pena, o meu tempo vale a pena, o dinheiro que eu vou gastar vale para eu fazer essa leitura até o final, não é isso? É verdade. Inclusive é uma coisa que se transformou muito com o tempo, né? O que eu vejo muito nos textos dos autores que eu leio, né, é que alguns se mantêm numa convenção literária do século XIX, por exemplo, com alguns autores mais clássicos, que são grandes autores, sabe? Não dá para desprezar isso, mas eles tinham convenções literárias do século XIX. Isso mudou muito. O cinema alterou nossa linguagem, a religião alterou nossa linguagem literária. Então você tem que ser muito mais ágil, tem que apresentar muito mais informação no começo. Então essa é uma coisa que leva um tempinho para você pegar essa mentalidade, mas depois que você aprende isso também, o texto deslancha. E claro, tem as várias convenções diferentes também, né? O comecinho de uma ficção científica é diferente do comecinho de um romance romântico, então tem convenções diferentes que você tem que dominar e precisa convencer o leitor a continuar lendo. Bacana. E agora, o terceiro bônus que eu vou passar para você, que esse também é um bônus excelente, que é o seguinte, o Henry vai disponibilizar 4 domingos dele para fazer hangout ao vivo com você. Então, assim, ele vai... Esse vai ser provavelmente no mês de novembro, né? Finalzinho de outubro e novembro, né? Exato. Mas é legal para poder sanar dúvidas também, né, que vão surgindo aí ao longo do processo, ao longo do curso. A gente pode até colocar essas perguntas no grupo fechado e depois a gente debate no Hangout, porque daí mais gente vai ter acesso também. É muito legal essa troca de experiência, é muito legal também sanar essas dúvidas, porque às vezes fica incomodando e a dúvida de um é a dúvida de vários. Então eu acho muito legal. E fora outras coisas, outros conhecimentos que você vai acabar passando que vão acontecer na hora lá, que não estão gravados nas aulas, não são dúvidas que vão aparecer no Facebook, né? E você vai ter ali a chance de, diretamente, os assuntos vão surgindo, novos conteúdos vão surgindo nessas 4 aulas.
que vão ser feitas nos domingos, provavelmente no final de outubro e novembro, né? E que também vão ser gravadas, né, Henry? É bom gravar, porque se caso você não esteja disponível no domingo, você consegue depois assistir essas aulas no decorrer da semana. Ele vai lá e posta, provavelmente lá no próprio grupo do Facebook, o link para depois você assistir, caso você não consiga estar lá. Mas é importante que você esteja, porque é dúvida no tempo real, vai surgir dúvida no tempo real. Se você assistir depois da gravação, você não vai ter a oportunidade de perguntar na hora um tema muito específico de acordo com aquele momento do que está acontecendo, não é isso? É verdade, é verdade. Quem estiver no Hangout vai poder fazer pergunta ao vivo lá, e mesmo, às vezes até sobre alguma coisa que eu estou falando no Hangout, então eu já posso esclarecer alguma coisa, dar algum exemplo, então vai ser legal. E eu estou esperando vocês lá, né, gente? Bacana. Então esse aqui é o curso Como Escrever um Livro, aliás, é o curso Escrita Criativa do Escreva Seu Livro, junto com o Henry. Desculpa, pessoal, agora deu uma entortada aqui na garganta. Alô, som. Aí, sai. Então, recapitulando. 12 vezes de R$ 49,70, você pode pagar no boleto ou você pode pagar nos cartões de crédito. Você tem essa opção. Aliás, no 12 vezes de R$ 49,70 você não consegue pagar no boleto, tá? O boleto é à vista. Vixe, agora, né? Alô, foi tudo na garganta. Aliás, boleto é à vista. Mas no cartão você consegue pagar em 12 vezes de R$ 49,70 ou à vista R$ 497. Ok? Você, recapitulando, você tem a garantia de 30 dias. Esse 12 vezes de R$ 49,70, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai segurar, tá? A gente vai manter esse valor, mas eu já sinto aqui uma pressão aqui no próprio Escreva, isso não tem nem a ver com o Harry especificamente, mas já há uma certa pressão que a gente precisa aumentar o valor dos nossos cursos. Então, aproveite esse valor de R$ 497 ou 12 vezes de R$ 49,70 no boleto, à vista, ou no cartão em 12 vezes. Recapitulando, né, os nossos bônus aqui, você vai ter um grupo exclusivo no Facebook, tá? Diretamente para os alunos, então você vai ter essa conversa direto com outros alunos e com o próprio Henry. Ele vai analisar o bônus 2, ele vai analisar as 5 primeiras páginas do seu livro e vai te dar vários feedbacks sobre o que você precisa mudar para que você agarre esse leitor, né? Para que você construa uma narrativa logo no começo que seja impactante e que prenda o seu leitor e que convença ele, né, a continuar lendo o seu livro, porque isso é a coisa mais importante. Não adianta você ter um leitor que leu 3 páginas, 5 páginas, 10 páginas e some, não vale a pena, né? Então, ele vai te ajudar a criar esse conteúdo impactante logo no começo. E o terceiro, né, o terceiro bônus, que são os 4 hangouts ao vivo, nos domingos, com o Henry, que vai ser provavelmente em novembro, tá? Pode ser que haja alguma mudança de datas aí, mas esses são os 4 hangouts, que depois ele vai definir no decorrer do tempo aí no próprio grupo lá do Facebook, ele vai dizer para você qual que é o dia exato. Vai ser no domingo à tarde, né? É isso, né? Porque como tem o fuso horário aqui da Espanha, tem que ser um pouco mais cedo aí no Brasil, né? Logo umas 6 da tarde domingo aí, na hora do filme do Faustão, não sei se passa aí, não sei se é futebol que passa no Brasil, mas domingo à tarde a gente se encontra aí para conversar. Legal. Então, se você gostou dessas informações, você gostou dessa aula que nós tivemos agora, você gostou você acredita que realmente esse curso, o Escrita Criativa, vai trazer muitos benefícios para você, faça o seguinte, você já toma ação agora, tem um botão, deixa eu ver aqui meu dedinho aqui, ó, um botão aqui embaixo, ou então o botão está aqui em cima, ou ele então está aqui dos lados, em um dos lados, mas ele vai ter um botão de inscrição para esse curso. Então, faça isso agora, aproveite essa chance, 12 vezes de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista. Aproveite essa chance, porque realmente é uma coisa que a gente vai deixar por muito pouco tempo. A gente vai trabalhando essas turmas que vão entrando aqui e, a princípio, há uma possibilidade também de que a gente
feche em algum momento esse carrinho de compras aqui, tá? Não é a intenção exatamente nesse momento agora, mas se começar a entrar muito aluno e a gente achar que pode ficar um negócio meio fora do controle, a gente pode, eventualmente, fechar o carrinho por uns tempos. Mas uma coisa é fato. Se esse valor de R$ 49,70 em 12 vezes, a gente não sabe por quanto tempo vai pegar. Pode ser que demore 3 dias, pode ser que demore uma semana, pode ser que demore um mês, tá? Então, realmente não perca essa oportunidade e pode ser que a gente aumente esse valor em breve, muito breve. Não sei dizer também exatamente, talvez também dentro dessa ideia de um mês, uma semana, que a coisa o valor ele pode realmente subir, tá ok? Se não houver os eventos exatamente, o evento ao vivo, né, o Hangout ao vivo, exatamente em novembro, a gente pode jogar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, como o Henry, ele está em vários lugares na Europa, está sempre mudando, né? Ele está em trânsito agora. Então pode ser que a gente tenha que passar essas datas um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas elas vão acontecer com certeza e vai ser um negócio que você não vai poder perder, tá ok? Então, novamente, aproveite esse momento, clica no botão aqui embaixo para você fazer a sua inscrição, ou então aqui em cima, ou aqui dos dois lados, em um dos lados, ele vai estar esse botão aqui para você clicar. Clica nesse botão e a gente se vê lá do outro lado, né? Já dentro da aula, já dentro do curso. Você, a partir do momento que foi feito o pagamento, foi autorizado lá pelo Eduz, que é o serviço que a gente utiliza, autorizou seu acesso imediato, tá? Já recebe o seu acesso e já começa a assistir as suas aulas, tá ok? E depois a gente vai lá e te adiciona no grupo lá do Escrita Criativa, Escreva Seu Livro, tá ok? Eu espero a interação do pessoal, né? Porque a interação é fundamental para a gente trocar ideias, para poder crescer junto, sabe? Porque, como eu disse, é um ofício muito solitário para muita gente, para muito escritor, e essa troca ela é muito enriquecedora. Então, a gente, conversando aqui, a gente vai aprender muito uns com os outros e crescer muito juntos. Isso. E uma coisa que eu aprendi é que, assim, quando a gente está sozinho, né, você, como é a tarefa de escritor, de ser escritor, de autor, é uma tarefa muito solitária, quando a gente está sozinho, a gente vai longe. Mas quando a gente está acompanhado de um monte de gente que está imbuída no mesmo sistema, né, está todo mundo com a mesma ideia, com o mesmo conhecimento, está todo mundo aprendendo junto, todo mundo com força de vontade, e um ajudando o outro a seguir, você vai muito mais longe. E o grande mérito desse curso é justamente esse. Essa coletividade, todos os alunos juntos vão mais longe por meio desse curso Escrita Criativa, Escreva Seu Livro. Tá ok? Então, Henry, quer dar o seu tchau aí pro pessoal? Estamos chegando no final aqui da nossa transmissão. Então, pessoal, um abraço para vocês aí. Obrigado por assistir, obrigado por acompanhar aqui. Eu vou aguardar vocês no curso agora, porque, como o Sidney disse, tem muito material ali. Você vai sair muito melhor, um escritor, e espero que ver os seus livros ali. Quero ver os seus livros na Amazon, quero ver os seus livros nas prateleiras das livrarias, porque tenho confiança que se você está aqui, se você está assistindo esse vídeo aqui, você já está disposto a aprender, já está na mentalidade de crescer como escritor. Então isso já é um grande passo. A partir do momento que você conhece que você tem a aprender, que você tem de pôr em prática aquilo, já é um começo extraordinário e desejo muito sucesso para vocês. Então, obrigadão aí, Sidney, pelo convite para falar com vocês aqui, para fazer o curso também, que foi muito legal também trocar a experiência que eu acumulei nesses anos aqui. Eu adoro falar sobre isso, então, para mim é maravilhoso estar aqui. Então, um abraço para todo mundo aí. Obrigadão. Bacana. E eu agradeço a você, Henry, por ter aqui participado, ter trazido tanto conteúdo de valor aqui para a gente. Eu tenho certeza que os escritores aqui já saem dessa aula gratuita, já saíram diferentes do que do que eles entraram. E volta a fazer o convite, clica aqui no botão que está aqui em volta aqui, e a gente vê você do outro lado, tá ok? Então, um grande abraço para você, até mais, tchau, tchau.